Boa noite. Paz seja com todos, amém? Está feliz com Jesus? Dá uma glória a Deus bem forte aí. Amém. Pode se sentar no seu lugar. É bom estar em comunhão. Amém? O Senhor, Ele tem um chamado sobre a sua vida. E eu quero agora que você, com o rosto de profeta, com voz de profeta, olhe para o seu irmão do lado e fala assim para ele, fala: eu sou profeta e estou sentindo que quando o culto acabar, tu me levarás ao Quissanduba. Sentiu? É de Deus? Amém? Então, amém. Hoje é dia de celebração, amém? Onde nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Feche seus olhos. Respira aí no seu lugar com o Senhor. Existe vida em você, existe vida neste lugar, amém? Pai, ajuda a gente, Senhor. Nos ajuda, Deus, a compreender a Tua palavra. Dentro da nossa limitação humana, Jesus, nós não poderíamos compreender, mas nós recebemos o auxílio e a ajuda do Teu Espírito Santo. Então abra agora, Deus, o nosso entendimento e o nosso coração, para que a gente compreenda o que o Senhor tem para falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Luana vai me ajudar bastante hoje, com algumas referências bíblicas que nós vamos passar aqui. E eu quero conversar com vocês, obrigada, sobre algo que o Senhor falou no meu coração essa semana. E especificamente hoje nós passamos por uma experiência que eu vou depois compartilhar, onde testifica tudo isso que nós vamos conversar aqui agora. Primeiramente eu vou te fazer uma pergunta, e essa pergunta vai fazer sentido mais lá na frente. E a pergunta é: como você reage diante das suas dores? Todos nós passamos por dores, mas a pergunta é: como você reage diante dessas dores que a vida te apresenta? E o que é dor? Dor, ela é uma sensação desagradável, na verdade. Não é legal? Você vai agora feliz, já estou sentindo dor. Não, você está com uma dor hoje, uma sensação ruim, é uma sensação desagradável. O principal motivo que leva as pessoas ao médico é a dor. Quando a dor aparece, as pessoas correm para o hospital. E ela também sinaliza algo. Ela sinaliza uma possível lesão. Uma lesão que pode vir por uma doença, por um trauma, ou então uma lesão que vem através de exercícios físicos, através da prática de um esporte. Então essa lesão, ela vem devido a um movimento. Por causa desse movimento, essa pessoa que está em movimento, ela acaba se lesionando e causa uma dor. A nossa vida, ela não é uma vida estática, ela é uma vida em movimento. Tudo que o Senhor criou há um movimento. Quando o Senhor deu uma ordem aos céus que houvesse, que as estrelas fossem criadas, existissem as estrelas, que elas viessem à existência. Hoje a ciência comprova que até hoje estrelas novas continuam a nascer nas galáxias. Uma voz de Deus há milhares de anos atrás faz com que estrelas lá no céu não parem de nascer. A terra está em movimento, tudo está em movimento. E a nossa vida cristã também está em movimento. E Paulo, ele fala sobre uma corrida, sobre um campeonato. E nós vamos ler algumas referências, mas eu quero começar com uma. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Apocalipse 3, 5. 3, versículo 5, onde João, ele vai deixar registrado aqui pra gente. Essa palavra diz assim, leia comigo, fala: o vencedor. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
dizendo assim, que esse vencedor será assim. O Davi será assim. Quando tudo acabar e o Davi vencer, olha o que eu vou fazer com ele. Eu vou vesti-lo de branco, e de modo nenhum eu apagarei o nome da Marcela. Olha isso. De modo nenhum eu irei apagar o nome do Pedro, mas eu vou vesti-lo de branco, e não vou apagar o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Existe algo aí que é poderoso ao que vencer. E nós vamos ler também Gálatas 5. Gálatas 5:17. Em Apocalipse nós lemos a palavra vencedor. Em Gálatas 5:17 está assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, uma milícia, uma guerra que vai acabar só quando Jesus nos levar para a glória. Quando tudo acabar aqui para a gente, essa guerra acaba. Mas existe uma guerra da carne contra o espírito. Então nós lemos a palavra vencedor, lemos a palavra luta. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Para o quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que Paulo dizendo, irmãos, não é que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu deixo aquelas coisas que ficaram para trás lá atrás, porque elas já se passaram. E aí o que eu faço? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo e deixar as coisas que se passaram para trás, para alcançar o prêmio. O prêmio, fala comigo, fala assim: vencedor, luta, prêmio. E a última, 1 Coríntios. Nesse momento, 1 Coríntios, no capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim: tudo faço por causa do Evangelho. Segura. Olha aqui. Tudo faço por causa do Evangelho. Você tem uma motivação? Você tem um motivo? Motivação é um motivo para ação. É um motivo que te faz vir até aqui hoje. É um motivo que te trouxe até o culto. Um motivo que te faz acordar. Qual é o teu motivo? Para o que você faz as coisas? Para o que você vive? Para o que você acorda? Olha o que ele disse: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Olha só, ele está fazendo aqui uma analogia. Ele está colocando alguém que está correndo uma corrida e que todos saem no mesmo momento e saem correndo, mas somente um ganha o prêmio. E ele continua e fala: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. Ele domina seus horários, ele domina sua alimentação. Um atleta, Paulo está falando de coisas terrenas no momento, que ele se domina em tudo. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, Paulo, não
sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha aqui, Paulo está falando de uma corrida que esses corredores, que esses atletas, eles se dominam em tudo, eles treinam, eles se alimentam bem, eles são regrados, para alcançar uma coroa corruptível. Agora, ainda mais vocês, ainda mais nós, devemos correr de tal forma para alcançar um prêmio. Qual é esse? Um prêmio que é incorruptível. E aí ele diz: eu também corro, mas eu não corro sem uma meta. Eu não corro sem uma direção. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu estou correndo. Nós estamos em uma corrida. E nós nos perdemos quando nós corremos sem direção. Nós nos perdemos quando nós corremos sem uma meta, sem uma estratégia, sem saber para onde nós vamos. Acordamos e simplesmente vivemos uma vida sem propósito. E uma vida sem propósito traz tristeza ao coração. Porque já se pegou em algum momento da sua vida que você olhou para você e falou assim: para que eu nasci? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou vivendo? Qual é o sentido da minha vida? Não faz sentido nenhum. Porque não está vivendo propósito. Quando Paulo passou a viver propósito, ele sabia para onde ele estava correndo. Ele falava que ele dava soco, esmurrava, não vento, a ele mesmo, para que ele pudesse não ganhar a todos com o evangelho que era pregado e perder a si mesmo. Olha isso. Não ganhar a tudo e perder a si mesmo. Ser reprovado no final. Mas ele corre com uma estratégia, ele corre com uma meta, ele corre para um alvo. Corre para um alvo. Então nós estamos em uma corrida. Fala comigo, fala assim: eu estou em uma corrida. Todos nós estamos correndo para o mesmo alvo. Eu quero te contar algo que aconteceu hoje. Lá em casa aconteceu algo que você falou muito comigo. Nós temos um filho chamado Levi. Alguns aqui não conhecem. Ele tem 9 anos. E o Levi, ele está numa competição de futebol. Um tempo atrás eu falei sobre isso aqui, que nós colocamos ele no futebol, não para que ele fizesse apenas um esporte, mas para que ele aprendesse algumas coisas lá. E aí o Levi, ele está no campeonato. E a mesa, ele vai, ele acorda, ele treina terça e quinta para esse campeonato. Chega no dia, ele joga. Alguns jogos eles ganharam, outros eles perderam. E hoje era a final do campeonato. Imagina esse menino. Ele estava super ansioso, estava muito feliz. Só que ele comeu algo que não caiu bem. E de repente eu acordei de madrugada com barulho, ele chorando, choro de dor. Eu corri, ele estava vomitando. E com dor na barriga, dor de barriga. E eu no banheiro, passando mal. E aí eu olhava o Levi e falava: filho, vai tomar um banho agora. Ele tomava banho, eu olhava para ele de madrugada. E ele estava no banheiro orando. E daqui a pouco deitava, eu acordava de madrugada de novo. Quando eu olhava, o Levi estava na sala orando. E daqui a pouco eu ficava nauseado de novo e passava mal outra vez. E assim foi até quase 5 horas da manhã. E o jogo era às 10h30. Eu olhei e falei: tem como ele para esse jogo? Tá bom, o campeonato final ele não vai, mas tudo bem. E aí ele acordou de manhã, tomou um banho e colocou o uniforme, estava do lado dele. Ele ainda não tinha vestido. E ele estava pálido. Pensa um menino pálido. A boca da cor da pele. Eu olhei e falei: gente, esse menino vai desmaiar, tá mal. E aí ele mal. E ele tomando ali uma aguinha, tentando melhorar, comendo uma maçã. Já tinha dado remedinho para ele.
aí, chegando perto do horário, eu olhei para ele e falei: filho, não dá, fica em casa, não vai. Ele olhou para mim e ele falou assim: mãe, o meu time precisa de mim. Aí eu falei: tudo bem. Aí ele: mãe, hoje também é o dia da medalha, eu não vou deixar de ir. E aí eu fiquei olhando aquilo, e ele tentando se levantar, e colocava o meião, errava tudo, colocava a roupa. E aí eu falei assim: eu vou reforçar essa dor dele, para ver se ele realmente está decidido aí. Eu falei assim: filho, você está mal, você precisa de repouso. Quem está mal precisa repousar. Você não vai hoje, acabou, chega, não vai hoje. Aí ele levantou com tudo, ele falou: não, mãe, eu vou. Colocou a chuteira, se preparou, e aí foi. Minha mãe foi com ele na frente, e aí ele foi pro campeonato, chegou lá, ele começou a correr. Eu falava: filho, tô dando 10 voltas no quintal. Ele ia lá, dar 10 voltas no quintal, deitava, desmaiava no sofá. E ele foi pro campeonato, chegou lá, jogou, e eles ganharam a medalha. E ele saiu todo feliz, e ele deu entrevista lá no campeonato. E eu tirei foto dele assim e falei: o Senhor falou comigo agora. O Senhor falou comigo agora. Porque quando a gente está no momento da dor, nos momentos de dores, a gente desiste e entrega tudo. Bem perto da hora de receber a vitória, de receber a medalha, a gente entrega o jogo. Já fez assim? Bem na hora de receber, às vezes você está chegando tão perto da vitória e para por causa de uma dor. Para por causa de um trauma, para por causa de uma lesão, para por causa de algo que está incomodando, uma dor que está incomodando, e a gente olha para tudo e fala assim: para. E quem para por causa de dores não recebe medalhas. E aí você pode olhar para mim e falar assim: mas você não sabe o que eu estou passando. Está doendo, mas olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 4:16. 2 Coríntios 4:16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Ainda que eu sinta as dores, ainda que o meu ser exterior se desgaste, existe algo dentro de mim que dia após dia é renovado. Existe uma esperança dentro de mim que dia após dia é renovada. É renovada na palavra do Senhor. João 16:36, Evangelho de João, capítulo 16:36, diz assim: 16:36. João. Eu não tenho errado. Quando Jesus disse: eu digo isso para que vocês tenham paz. Eu digo isso para que vocês tenham paz. A palavra do Senhor é uma palavra que traz paz. Uma palavra que Jesus, como Jesus diz, Ele diz para trazer paz ao nosso coração. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem paz? Você tem paz? Jesus disse uma certa vez: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Jesus, ele tem uma paz que excede a todo entendimento. Então, em tempos de guerra, a palavra do Senhor nos traz paz. Em tempos de guerras, a palavra do Senhor nos traz paz. Irmão, você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode parar por causa dessa situação. Você não pode parar, sabe por quê? Olha aqui para mim. O seu time precisa de você. A
sua família precisa de você. A sua esposa precisa de você. O seu marido precisa de você. Os seus filhos precisam de você. Está sentindo dor, mas não para. Você faz parte de um time. E Ele conta com você. A obra de Cristo, a obra do Senhor, ela precisa de você. O Senhor, Ele conta contigo, irmãos. O Senhor poderia mandar anjos para fazer tudo, mas o Senhor conta comigo e com você. A obra do Senhor precisa de você. Nós falamos das crianças e dos juniores, da situação que está acontecendo aqui. Nós oramos, mas também somos respostas. Amém? Nós somos resposta. Você pai, você mãe, a ciência não tem que falar mais alto do que a Bíblia dentro da sua casa. As ideologias não falam mais alto do que a palavra dentro da nossa casa. A televisão não fala mais alto do que a palavra do Senhor dentro da nossa casa, porque os meus filhos, os seus filhos precisam ser discipulados por nós. Os nossos filhos precisam ser discipulados pelo quê? Pela palavra de Deus. Eles precisam ser discipulados pela palavra do Senhor. Você tem que acreditar no casamento que não está dando certo. A gente tem que acreditar no filho que não está andando certo. A gente tem que acreditar na promessa e na palavra de Deus sobre a nossa vida. A gente tem que acreditar na palavra que um dia o Senhor liberou sobre a nossa nação. A palavra que o Senhor liberou sobre a sua casa. Você e a sua casa servirão ao Senhor no nome de Jesus. Ah, mas esse menino está andando todo errado, mas ele vai servir ao Senhor junto com você. Existe algo poderoso chamado oração. A gente estava sexta-feira lá na Fundação Casa com os meninos lá das 3 unidades da Fundação Casa. Teve um que eu olhei e falei assim: filho, você era para ter morrido, mas você não morreu por causa de oração. Você não morreu porque tem uma mulher dentro da tua casa que está orando por você. E ela está orando agora por você. Quem é essa mulher? Ele falou: a minha tia. E aí ele começou a encher o olho de lágrima naquele lugar, naquela situação. E eu vi que o Evangelho do Senhor é o Evangelho que entra dentro do coração, que penetra dentro do coração do homem, que divide. É um Evangelho poderoso que tem poder para transformar, tem poder para salvar, tem poder para curar, para pegar o maior necessitado, pegar pela mão e falar assim: ei, eu acredito em você. Talvez a pessoa que convive com você está só esperando você olhar para ele e falar assim: eu acredito em você. Pega na mão da tua esposa, na mão do teu marido e fala assim: a gente vai dar certo. Quando eu olho para a minha aliança, existe uma palavra que eu sempre lembro. Há 14 anos atrás, na promessa lá diante dos irmãos da igreja, eu falei algo assim: e para isso eu empenho a minha honra. E essa frase ficou marcada no meu coração. E essa semana eu tenho orado ao Senhor e eu tenho falado: Senhor, e para isso, para a sua obra, para a sua vontade, para a sua palavra, eu empenho a minha honra, eu empenho o meu coração, eu empenho os meus dias, eu empenho os meus pensamentos, as minhas razões, eu entrego no seu altar, Senhor, para que a sua palavra seja glorificada. Entrega toda a sua honra ao Senhor. Honre ao Rei, honre ao Senhor, sirva ao Senhor. Se tem alguém fraco dentro da sua casa, essa pessoa ela tem a sua oração. Se tem alguém cansado perto de você, essa pessoa tem a sua mão estendida e a sua oração. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: você tem a minha oração, irmão. Você tem a minha oração. Você vai se levantar de novo, você vai ficar de pé outra vez. Você vai adorar o Senhor junto comigo. Nós temos uns aos outros, comunidade. O Senhor nos deu uma
juntos para o mesmo alvo, prosseguindo para o mesmo alvo, para alcançar um prêmio que é incorruptível. Incorruptível. Nós precisamos disso. E quando ele disse isso, quando ele falou isso, o meu time precisa de mim, me veio algo no coração, que é algo que nós precisamos ter. Quando uma criança hoje falou isso, eu vou, mesmo doendo, mesmo mal, pro último jogo, porque o meu time precisa de mim. Eu olhei e eu pensei numa palavra: senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade. O senso de responsabilidade é a capacidade de reconhecer que as suas ações têm consequências. Quem tem senso de responsabilidade sabe que as ações têm consequências e eu sou responsável pelas consequências. Eu sou responsável por cada uma delas. Então nós não vivemos como nós queremos viver, nós não vivemos deixando o vento nos levar, mas deixando o Espírito Santo nos levar. Lá no livro de Gênesis 24, eu não preciso abrir, fala sobre Abraão quando ele chama o seu servo. E ele fala assim, ele vai procurar para Isaac uma esposa. Sara havia falecido e Isaac estava muito triste. E aí Abraão falou assim, olha, Isaac precisa de uma esposa. Chamou o seu servo de confiança e falou assim, vai lá e traz uma esposa para Isaac. E aí ele falou assim, mas toma cuidado, porque não pode ser entre os cananeus. Vai lá na minha terra e busca uma esposa de lá. E aí o servo falou assim, Senhor, eu posso levar Isaac comigo? Porque vai que eles não acreditem, vai que a moça não queira vir, e se eu levar Isaac pode ser mais fácil. E aí, estudando o livro de Gênesis essa semana, eu parei ali. Parei bem aonde eu vou falar para você. Abraão disse assim, cuidado. Porque o Senhor fez uma promessa de que os meus descendentes iriam herdar essa terra aqui. Então não tire Isaac daqui. O Senhor vai colocar um anjo adiante de você e você vai. E aí você conhece a história, ele foi, encontrou Rebeca e trouxe Rebeca. Mas o que eu quero trazer aqui é que Abraão queria muito que Isaac tivesse uma esposa. E uma esposa representava uma bênção na vida de Isaac e naquela família, porque havia uma promessa dos descendentes de Abraão. Então ela seria inserida e através dela veriam descendentes. Porém, mesmo para conseguir uma bênção, mesmo para conseguir uma esposa, ele teve cuidado de não sair debaixo da direção de Deus. Havia uma palavra sobre Abraão e seus descendentes naquela terra e naquele lugar. E Abraão queria uma bênção, queria uma esposa. E mesmo para conseguir a bênção, ele tomou cuidado para não sair debaixo da direção de Deus. Não adianta nada alcançar uma bênção e sair debaixo da direção de Deus. Não adianta nada para conquistar uma bênção, você sair debaixo da promessa do Senhor. Cuidado para não sair debaixo da direção de Deus para alcançar aquilo que o seu coração deseja. Jovens, cuidado para que a necessidade e a vontade de preencher uma carência não te tire debaixo da direção de Deus. Cuidado para que no relacionamento você não saia debaixo da direção de Deus. Porque sair debaixo da direção de Deus é sair debaixo da palavra que o Senhor deu. E nós vivemos por uma palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra, amém? Nós estamos debaixo de uma palavra. E a bênção e o desejo pela bênção não vai nos tirar debaixo dela. O Senhor vai colocar anjos na nossa frente. O Senhor vai enviar pessoas para falar por você. Mas você não vai sair debaixo da direção de Deus. Fala assim, eu e a minha casa estamos debaixo da direção da palavra de Deus. O senso de
e faço o que é necessário para corrigir. Já errou? Amém? Eu errei. Mais alguém errou junto comigo aqui? Não, 2, 10, 20, todos. Já erramos, irmãos. E a gente erra. Existe uma batalha na carne contra o espírito. Mas esse erro traz consequências. E a gente não foge delas. A gente assume as consequências e faz o que é necessário para corrigir. Me perdoa. Olha para tua esposa e fala assim: me perdoa, amor da minha vida. Me perdoa. Olha para o teu marido e fala assim: desculpa, eu fui alterada demais na palavra. Falei muito alto. Olha para ele, pede perdão. Olha para os teus pais e fala assim: pai, mãe, me perdoa. Me perdoa, porque eu não te dei ouvidos. Olha para o seu filho. Olha para o seu filho e fala assim: filho, me perdoa se até agora eu não tenho discipulado você, mas a partir de agora tem sacerdote nesse lar. E você vai ser discipulado na palavra de Deus, menino. Você vai ser discipulado na palavra de Deus, porque quando vier alguém e quiser falar mais alto no seu ouvido, a palavra de Deus vai gritar no seu coração. Ensina o menino no caminho que deve andar, que até quando crescer não se desviará dele. Ensina dentro e fora de tempo. Ensina a todo momento os teus filhos. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Escuta, eu sou resultado de uma salinha das crianças durante o culto. Sei que muitos aqui são resultados de escolas bíblicas. A Lígia deu aula aqui para o pastor Júlio quando ele era criança na igreja. Ele é resultado de frutos lá atrás também. É resultado. Nós somos resultados das palavras de Deus que nós ouvimos e damos ouvidos. Vai valer a pena lá na frente. Meu menino correndo, eu trouxe o André para a oração, ele caiu, quebrou o braço, operou, colocou pino. Tirou o pino. Já está lá. Não, está em casa, que ele estava com a barriguinha volta também. Mas nos cultos ele já está lá atrás de novo. E acaba o culto, ai meu Deus, você está correndo outra vez. Segura esse menino que eu vou falar pro médico de novo. Irmãos, vai valer a pena. Vai valer a pena no nome de Jesus, amém? Assuma as consequências, faça o que deve ser feito, corrija, porque ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Se a gente casou, irmãos, a gente tem que dar o nosso jeito. Amém? Tivemos os nossos filhos, a gente tem que dar um jeito. A gente viajava para cima e para baixo, e os filhos começaram a nascer 1, nasceu 2, nasceu 3. Glória. Ai, agora o carro está cheio. A minha mãe ia junto com a gente para ajudar a andar mais. É eu. Irmãos, vai valer a pena no nome de Jesus. Amém? Então, assuma as consequências, corrija o quanto antes. Uma pessoa com senso de responsabilidade é comprometida e confiável. É confiável. Você é comprometido? Você é confiável? As pessoas podem olhar para você e falar assim: eu vou confiar isso aqui nas suas mãos. É muito valoroso, eu vou confiar em você. É confiável? Você tem sido confiável? O senso de responsabilidade, quando você entende, você assume que um dia o Senhor vai olhar para você e vai falar assim: ei, o que você fez com a filha que eu te dei, com a minha filha que eu te dei por esposa? O que você fez com o meu marido, com o meu filho que eu te dei por marido? O que você fez com o download do céu que você recebeu lá na sua barriga? O que você fez com esses meninos aí que eu coloquei dentro da tua casa para você ensinar? O que você fez com a igreja, a comunidade que você frequentava? O que você fez com o trabalho que eu permiti você entrar? Quando você entende que a nossa vida não é por acaso, e aonde a gente entra tem um propósito, o que você possui tem um propósito, você assume
nós vamos ter bênçãos, vamos ter coisas para entregar ao Senhor, amém? Quando chegarmos naquele dia, ao que vencer, nós estamos numa corrida. Você vai vencer no nome de Jesus. A gente não vai vencer com palavras positivas. Nós não vamos vencer com pensamentos positivos. Nós vamos vencer pelo poder do Espírito Santo. Vamos vencer pelo poder da palavra de Deus. O seu time precisa de você. Você é importante no meio do time. Não desiste. Não abra mão do que Deus deu para você. E a minha pergunta volta no final. Como você reage em tempos de dores? Está passando por tempo de dor? Qual a resposta que você vai dar? Aqui é o único momento que a gente tem a oportunidade de adorar o Senhor em meio às lutas. Porque lá no céu não vai ter luta, não vai ter nada, só vai ter alegria. Lá no céu vai ter alegria, vai estar tocando Cassiane lá no céu. O único momento que a gente pode adorar em meio às dores é aqui na terra. Que a gente escolhe e fala assim: Senhor, está doendo, mas eu vou continuar.